Beleza. Pessoal, então vamos lá. Boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre prevenção e combate a incêndios, tá? É uma área que, às vezes, para a área do socorro e do resgate, fica um pouco lado a lado, tá? Na verdade, um socorrista combate a incêndio? Sim, tá? Mas não como nós da área do bombeiro civil, bombeiro militar e tudo mais, mas quanto mais sabermos sobre a nossa área, melhor ainda, né? Às vezes é aquela situação, você deparou com o carro, naquela situação que eu já falei para vocês. Aqui vocês vão estar aptos a manusear um extintor de combate a incêndio para ajudar, para socorrer uma vítima aí, tá? Então, querendo ou não, tá assim na grade curricular de vocês, ok? Qualquer dúvida, podem perguntar. Eu vou abrir aqui as perguntas. Você já acostumou aí a minha forma de ministrar as aulas, então fiquem à vontade, tá? Sinta-se em casa. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala a palavra prevenção, eu estou falando de algo que não pode acontecer, tá? Ou seja, eu tenho que me prevenir. A palavra prevenção é muito importante. Vou dar um exemplo. Eu uso na minha residência vários benjamins, ou seja, conhecido como T's, né, na parte elétrica, para carregar vários equipamentos na parte elétrica. Eu vou sobrecarregar o meu sistema elétrico da minha casa ou de qualquer outra coisa. Isso é prevenção? Não. Se eu tenho um fio descascado, desencapado da minha residência, se eu chamar o eletricista para resolver, é prevenção? É, porque isso aí pode fechar um curto e vir, tá, a iniciar um princípio de incêndio, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o objetivo, pessoal? O objetivo desse treinamento é ter colaboradores aptos. O que que são aptos, pessoal? Pessoas treinadas, capacitadas, tá, para atuar em situações de emergência, ok? O que são situações de emergência? Tudo que, vamos dizer, está fora do normal, que coloca em risco a vida do ser humano, tá? Que se façam em condições seguras. Primeira coisa, façam em condições seguras. Essa é a nossa atividade, tá? Trabalhar com segurança. Eu não posso fincar e achar que eu não estou fazendo bem feito ou de qualquer forma e acabar deixando a minha vida expostas a riscos, tá? Então tem que trabalhar de forma segura, evitando-se o pânico e descontrole. Tudo que a gente faz com pânico dá certo? E nem descontrole, não é verdade? Se você chegar descontrolado numa situação onde você precisa pegar um extintor para combater o incêndio, eu garanto para você que você pode que consiga, mas vai ser mais difícil. Então, a primeira coisa, pessoal, é ter a calma. O que que é essa calma? É pegar tudo aquilo que você aprendeu e colocar em prática, tá bom? Vamos ver se é a aniversariante que chegou? É, viu? Tô brincando com vocês, não, é ela, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Dayana. Tudo bem? Como que tá os preparativos? Tem não? Ixi. Mas a nossa equipe aqui tem, né? Vamos lá, vamos cantar um parabéns pra Dayana? Ué, mas nós já vai. Nosso encontro é hoje. A gente dá o parabéns é hoje. Não é verdade? Então é isso aí. Vamos lá, vamos dar os parabéns pra Dayana. Eu falei pra eles assim, falei assim, ó, tem alguém aniversariando aí, mas eu vi lá no Instagram, né? Às 12 horas, então a gente já deseja aí um feliz aniversário pra você, tá, Dayana? Fabrício, boa noite.
Beleza, vamos lá, pessoal. Chegou na hora certinha aí, viu? A gente estava iniciando agora a nossa aula. Vamos lá. Então, resumindo aqui novamente, pessoal. Ó, ficou esperando já, ensaiado, é? Eu falei, não falei já, mas falei, vamos lá cantar os parabéns. Ninguém cantou. Quen, nada. Mas, beleza. O importante é saúde, que Deus te abençoe aí. Amanhã, nem todos os aniversários a gente passa da forma que a gente quer, né? Então, mas a gente tá. Vocês sabem mais do que a gente, às vezes, né? Tá aí no dia a dia vendo pessoas passando dificuldades aí com essa pandemia, né? Então, pois é, coisa boa. Dinheiro não corre atrás. Se não ganhar, tá bom. Vamos lá. Isso aí. Ó, voltando aqui, o objetivo desse treinamento, ou seja, dessa aula, pessoal, é ter colaboradores, ou seja, alunos, pessoas aptas, tá? Treinadas, capacitadas a atuar em situações de emergência, ok? Então, emergência é tudo aquilo que está normal e sai fora do nosso controle, que esteja ameaçando a saúde humana, a segurança humana, tá bom? Que se façam em condições seguras, evitando o pânico e descontrole. Então, tudo que você vai fazer com pânico e descontrole vai complicar, tá? Então, primeira coisa, pessoal, trabalhe sempre com calma, tá? Calma, pega tudo que você aprendeu e aplica. Só, vai dar tudo certo, tá? Vamos lá. Algumas orientações, algumas técnicas de prevenção. Por exemplo, manter sempre que possível a substância inflamável longe de fonte de calor de comburente, como no caso das operações de solda oxicorte, por exemplo, né? Aí o João Pedro está nessa área aí, ele sabe o que eu estou falando. O que é oxicorte, pessoal? Lixadeira, tá? Maquita, tudo que vai gerar partículas incandescentes, faísca, tá bom? Manter o local de trabalho com a mínima quantidade de inflamáveis apenas para o uso diário. Possui depósito fechado e ventilado para armazenamento de inflamáveis. E, se possível, longe da área de trabalho. Proibir que se fume nas áreas onde existam combustíveis, tá? Beleza? É... Quando eu falo, pessoal, palavra combustíveis, do que vocês lembram? Vamos lá. Tudo que é inflamável, é isso? Alguém falou não? Como que é? Vamos lá, ó. É... Combustíveis inflamáveis. Tem diferença nessas duas palavras? Tem, pessoal? Se alguém chegar a falar assim para vocês, perguntar o que é combustíveis, vocês vão responder? Hã? Aí é física. Aí é física já, né? Tá, beleza, ó. Ah, tá, ó. Por que que eu faço essas perguntas, pessoal? Porque combate a incêndio, na verdade, ele é a mesma coisa que o APH também, tá? O primeiro socorro. A gente precisa de casar essas informações para que no final vocês vão entender tudo, tá? Combustíveis. Eu posso falar que combustível é tudo que queima? Posso falar, não posso? Inflamáveis. E aí? Ó, qual que é a diferença, pessoal? Vou explicar para vocês. Combustível é tudo que queima, tá bom? Tudo que queima. Pegou fogo é combustível. Só que quando a gente fala de combustível, eu vou pensar em
gasolina, vou pensar em álcool, não é isso? É, eu vou pensar thinner e etc, por exemplo. Isso a gente já pensa de imediato. Ok, isso aqui é um combustível? Sim, porque ele queima, tá? Mas isso daqui é um combustível inflamável. O que que diferencia combustível, pessoal, de inflamável, tá? Quando eu tenho um combustível inflamável, é porque o ponto de fulgor, que eu vou explicar para vocês agora, ponto de fulgor, que é a temperatura que ele vai pegar fogo, é baixa, que é no caso da gasolina e do álcool, tá bom? Então, combustível inflamável é uma coisa e combustível é tudo que queima. Conseguiram entender? Certeza? Então, beleza, vamos tocar para frente, tá? Se caso tiver dúvida, pode perguntar. Então, ou seja, ó, João Pedro, aqui, ó, combustível é tudo que queima, tá? Pegou fogo, é um combustível. O nosso corpo, por exemplo, eu posso considerar que é um combustível? E aí, pessoal? O que vocês acham? Já viu? Já o corpo do ser humano não queima? Então ele é um combustível. Então tudo que queima, pessoal, seja plástico, madeira, tá, tecido, qualquer coisa que pega fogo é combustível, tá? Agora, se alguém te falar assim, então descreve para mim o que que é a diferença de combustível e combustível inflamável. Opa, combustível é tudo que queima. Entra aqui, ó. Quando a gente fala de combustível, eu imagino gasolina, álcool, thinner, etc, tá? Só que inflamáveis, pessoal, é quando eu tenho ponto de fulgor muito baixo, ok? Ou seja, a reação em cadeia, a hora que ele pega fogo ali, é instantâneo. Eu vou explicar isso para vocês agora e vocês vão entender o que eu tô falando. Por isso que é um efeito cascata, tá? Eu tenho que travar essas engrenagens com as informações, vocês vão entender lá na frente. Então, resumindo, combustível é tudo que queima e combustível inflamável quando um combustível tem seu ponto de fulgor muito baixo, tá? Lá na frente vocês vão entender. Beleza, João Pedro? Olha, o cigarro pode causar incêndios de graves proporções, pois conduz um dos elementos essenciais ao triângulo do fogo. Manutenção adequada. Instalação elétrica apropriada. Fios expostos ou descascados devem ser evitados, pois podem ocasionar curtos-circuitos. Pessoal, a maioria dos incêndios causados em residências, tá? Principalmente, ou indústria, é parte elétrica, tá bom? Então, ó, eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente vai fazer qualquer trabalho em show, em eventos, com a minha equipe de bombeiros, a gente tá junto lá fazendo esse serviço. Isso aí já é meio que um protocolo nosso. A gente trabalha em cima da prevenção. Eu passo para eles, olha, se eu não tiver junto e o evento começar por volta de 8 horas, vocês chegam 7 horas no local, verifica tudo primeiro, fiação, porque isso acontece muito, fiação, coisas que podem gerar acidente, tá? Verifica tudo e pede para corrigir antes que comece o evento. Por quê, pessoal? Às vezes você tá lá tranquilo, né, trabalhando, começa um incêndio no meio de um evento desse, e vai dar mais trabalho ainda e pode gerar aí um acidente de grande proporção, um incêndio de grande proporção, vai dar mais trabalho. Então é melhor você trabalhar na prevenção, tá? No caso de claro, ela ajuda, né? Porque na verdade, ela sequestra o oxigênio do ambiente também, né?
É, ajuda também, só se o ambiente estiver com muita fumaça tóxica, tá? Mas só que assim, o maior problema de shows que pode gerar um trabalho desse, um problema desse, na verdade, são parte elétrica, tem muita fiação. E fiação gambiarra mesmo, entendeu? O pessoal chega lá, ele quer fazer o show e ganhar o dinheiro e ir embora. Então tem muita gambiarra, muita fiação exposta. Isso pode gerar graves acidentes. Imagina você tá lá, chegar para socorrer, é... só um minuto. E, por exemplo, chegar para socorrer um pessoal em um evento desse e o palanque inteirinho estiver energizado por causa de fiação exposta. Entendeu? Então é importante a gente trabalhar nessa prevenção para que não dê mais trabalho para a gente depois. No caso de instalações mal projetadas, poderão provocar aquecimento dos fios, tá? Máquinas e equipamentos devem sofrer manutenção e lubrificação constantes para evitar aquecimento por atrito em partes móveis, criando fonte de calor. Procure conhecer as condições de segurança do seu local de trabalho. Isso é importante, tá, pessoal? Não se esqueça de verificar a posição de todas as saídas de emergência. Por exemplo, vocês vão em algum local, numa baladinha, numa festinha, vocês ficam atentos em relação às saídas de emergência? Fala pra mim. Não, né? Isso aqui, pessoal, olha, eu já vou deixar uma dica pra vocês em relação à parte de ser socorrista. Vocês têm que desenvolver olhar clínico para as coisas. Principalmente as meninas que já têm isso aí como diz, de natureza. Mulher enxerga mais coisas do que o homem, tá? Consegue enxergar mais coisas, isso aí é nato. Mas o que que é esse olhar clínico, pessoal? Por exemplo, eu vou sair, vou para um evento. Tá. Chega, olha onde que está a saída de emergência, tá? Olha aonde que pode ter um extintor, tá? Porque tem pessoas lá que não têm conhecimento e você já tem. Por quê? Se acontecer qualquer problema, a saída de emergência você sabe onde que tá. Eu mesmo, pessoal, quando eu vou num local, isso não é loucura não. Eu vou no local, já olho, já passo o olho em tudo. Se eu tiver condições de sentar o mais próximo de saída de emergência, eu sento, tá? E nunca eu vou sentar de costa virada para a rua, porque eu não sei o que está acontecendo. Então eu sento de uma forma que eu consiga enxergar todo o ambiente, tá? E uma forma que eu consigo sair se caso for necessário. Isso é importante a gente ter olhar clínicos para as coisas, tá? Beleza? É importante. Eu não sento por causa disso, porque se surgir qualquer emergência, por exemplo, um cara chega lá querendo roubar ou atirando em alguém. Se eu tiver condições de olhar para essa pessoa e ter condições de sair na porta de emergência, eu tô perfeito. Mas eu vou virar as costas, eu não sei o que está acontecendo. Quando eu vejo, o negócio já tá uma bagunça doida lá. Então isso é uma questão de prevenção, né? É importante também conhecer o funcionamento dos extintores. Alguém conhece como que funciona um extintor de incêndio? Já utilizou algum na vida? Deixa eu ver quem que falou isso aí. Quem brincou com o da loja, tava vencido, ainda bem, né? Entendi. Isso aí. Equipamento de combate a incêndio e os conservar sempre em condições de utilização, ou seja, não violar, tá? Não deteriorar os nossos equipamentos de combate a incêndio. Procure identificar a saída de emergência e a localização dos equipamentos de proteção. Preocupe-se com sua segurança. As portas corta-fogo. O que é porta corta-fogo, pessoal? São portas que eu vou utilizar para me proteger em caso de incêndio. Principalmente a gente vai achar essas portas em prédios, tá? Só mostrar uma imagem para vocês.
Quem já passou numa escadaria de prédio conhece essas portas. Conhecem aí? Lembra? Pessoal? Eu já vi em vídeo no prédio, um apartamentinho que eu fui um dia. Isso aqui é uma barreira antipânico, tá? Isso aqui é norma do bombeiro, quando a gente vai projetar, igual eu mostrei o projeto para vocês agorinha, a gente tem que colocar isso aqui, medida, tudo certinho, quantidade de pessoas que vai estar nesse local, se essa porta de emergência é suficiente para aquela quantidade de pessoas e tudo mais. Essa barreira antipânica é o seguinte, aqui está escrito empurre. Então, ou seja, eu já chego correndo, já coloco a mão nessa barreira antipânico, tá? Ela destrava aqui e a porta abre para frente. A porta antipânico é, é a barreira antipânico vai fazer isso aí. A porta corta-fogo ou porta de emergência, eu nunca vou deixar ela abrir para dentro, tá bom? Porque senão vai acontecer igual na Boate Kiss lá, não tem como sair e tudo mais. O pessoal vai juntar tudo nessa porta, essa porta não abre, tá bom? Essa porta é a mesma porta dos cinemas, não é? Isto, bem lembrado. Aquela do cinema, quando a gente entra no cinema, que lá é uma porta corta-fogo, tá? O que é a porta corta-fogo, pessoal? Para que ela serve? Se eu sair do ambiente que está tomado de incêndio, ela vai e volta e trava, tá? Na escadaria, a escadaria tem um sistema de exaustão que ela sempre vai ficar é, com o ambiente seguro para me passar. Aqui do cinema, ó, por exemplo, tá? Então, ou seja, quem já desceu numa escadaria de prédio já percebe o que eu estou falando. Quando você passa, dá uma pressão negativa, ela puxa e fecha a fumaça e o fogo e você mantém respirando ali na escadaria do prédio, tá bom? Esses aqui são as sinalizações de segurança que a gente chama de sinalização de rota de fuga, identificando o caminho que a gente tem que percorrer. Então, vamos lá. Então, as portas corta-fogo dos edifícios servem para evitar a entrada de fumaça e calor na escada. Não fixe com calços ou materiais, tá? Ah, vou pôr uma cunha aqui, um pedacinho de madeira, não. Ela tem que abrir e fechar ao mesmo momento para fazer esse corte aí da fumaça e do calor, tá bom? Não coloque materiais combustíveis ou inflamáveis dentro de escadas. Por quê, pessoal? Se eu colocar materiais inflamáveis ou combustíveis na hora do incêndio, que eu preciso dessa saída para mim passar dessas escadarias, vai estar formando outro foco de incêndio, eu vou ficar fechado por esse incêndio. Então, a escadaria, não posso armazenar nada, tá bom? E uma pela questão também do acidente. Você pode tropeçar ali, cair, tá? Isso te leva a um acidente, tá? Não utilize volume de carga elétrica superior à capacidade instalada. Evite o uso de benjamins os terços, sobrecarregando uma única tomada. Isso aqui acontece nas nossas casas Direto, coisa. a todo momento, não é verdade? O meu aqui é o tanquinho numa. Como é que é? É uma extensão na tomada, sobrecarregando um terço e várias vezes com um tanquinho, a máquina e uma lâmpada agora. Olha aí, então você tem três equipamentos numa extensão, não é verdade? Sim. Então isso é o correto de fazer? Não. Pode ser que dê certo? Pode, mas pode chegar um momento que, se você estiver trabalhando com a máquina, com o tanquinho, com outra lâmpada, qualquer outra coisa, ele vai sobrecarregar, tá? O maior problema que a gente tem, né, nas casas, principalmente quem mora de aluguel, é isso aí. Alugar casas com parte elétrica antiga, tá? Então tem essa dificuldade aí, mas a gente tem que tomar cuidado. Fios descobertos sem isolamento causam curto-circuitos. Não use tomadas defeituosas e nem faça ligações elétricas improvisadas, que a gente chama de gambiarras, tá bom? Fusíveis quando queima é sinal de que algo está com defeito. Nunca o substitua por arame ou moeda. O que é o fusíveis, pessoal? Fusível, na verdade, nada mais é que o equipamento, se caso fechar um curto, ele queima, ele
corta a energia para que passa para o seu equipamento, ou seja, você tem uma descarga ou você queima mais equipamentos, tá bom? É um equipamento de segurança. Então a gente tem que ir lá e trocar o fusível dos equipamentos. Não faça as ligações diretas, nem reforce fusíveis. Faça periodicamente revisões nas instalações elétricas. Evite o acúmulo de material perigoso, papel, madeira, tinta, plástico. Cuidado com álcool, gasolina, removedores, ceras, aerossóis. Mantenha-os longe de fonte de calor. Não acenda velas em cima de objetos combustíveis, tá bom? Ou seja, objetos que podem pegar fogo. Tranquilo? Apague completamente os cigarros jogados na lixeira. Isso aqui são técnicas de prevenção, dicas. Ao sentir cheiro de gás de cozinha, o GLP, que significa gás liquefeito de petróleo, tá? Não risque fósforo, nem acenda a luz. Você poderá causar uma explosão. Ventile bem o ambiente, abrindo portas e janelas, evitando atrito. Não solte balões, pois poderá provocar um grande incêndio. Dê passagem ao bombeiro. A emergência pode ser sua residência, tá? Então, o telefone do Corpo de Bombeiro no estado de Goiás, 193. Nenhum sistema de prevenção de incêndio será eficaz se não houver o elemento humano preparado para operá-lo. Concorda comigo? Concordo. Se eu não tiver pessoas com capacidade para operar esses equipamentos, não vai valer de nada, tá? Esse elemento humano, para combater eficientemente o incêndio, deverá estar perfeitamente treinado. É um erro pensar que sem treinamento, alguém, por mais hábil que seja, por mais coragem que tenha e por mais valor que possua, seja capaz de atuar de maneira eficiente quando aparecimento do fogo. Tá bom? Então, seja, resumindo, o que é uma brigada? É um grupo de pessoas organizadas, né, voluntário ou não, treinado e capacitado para atuar na prevenção e no combate a princípio de incêndio, bem como na evacuação, ou seja, no abandono do local, tirar o pessoal lá de dentro. A nossa função é fazer isso também, socorrista, e na prestação de primeiros socorros, caso venha precisar, dentro de uma área pré-estabelecida, ou seja, numa empresa, qualquer área que a gente for estiver atuando, tá bom? Beleza. Então vocês aprenderam o que é combustível, tá bom? Histórico do fogo, né? O homem vem utilizando aí o fogo desde a antiguidade para iluminar, aquecer, cozinhar, se defender e para o uso industrial também. Tá, vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Tá de boa, né? Olha, então eu vou fazer mais uma perguntinha para vocês, para a gente se encaixando. O que é fogo? Vocês conseguem me responder? Fala com as palavras de vocês. O que é fogo? Eu ia falar negócio do físio queimado. Como que é? Não entendi. Eu ia falar que é alguma coisa relacionada com combustível. É o efeito do combustível queimando? Pode ser. Quem mais? Reação, sei lá, de dois, sei lá, de combustível. Coisa difícil de falar, né? É um pouquinho complicado. Uma palavra tão pequena e difícil de se explicar de jeito, né? Então vamos lá. Eu tô aqui para passar informações para vocês. O que que é fogo? É uma palavra pequena, pessoal, mas tecnicamente falando, é difícil de você explicar ela. Você vai falar assim: fogo é fogo. Fogo é tudo que queima? Eu poderia falar isso? Fogo é tudo que queima? Hã? O que que vocês acham? Fuga é tudo que queima? A resposta?
Inflamável? Inflamável? Também. Ó, vamos lá. Se alguém te perguntar, você falar assim, ó, o que que é fogo? Aí você falar assim, tudo que queima. Tá. Tudo que queima não é o combustível que eu passei pra vocês? Beleza. Fogo queima? Não? Queima. Ah, tá. Nossa, eu entendi errado. Fogo queima? Queima. Gelo queima? Queima. E dói. Produtos inflamáveis também, né? Mas o produto inflamável ele precisa de estar em princípio de incêndio para poder queimar, não é verdade? É. Tá, então vamos lá. Fogo queima. Beleza. Eu poderia falar que o fogo é tudo que queima. Mas gelo não queima? Também. E gelo é fogo? Não. Não. Então essa resposta aqui, ó, não é a correta. Não é tudo que queima, tá? O que que é o fogo, pessoal? Ó, beleza, ó. O que que é o fogo? Reação química com desprendimento de luz e calor. Isso aí, por isso que eu falei para vocês, é uma palavra muito simples, porém difícil de explicar tecnicamente. O que é essa reação química, pessoal? Reação química é a mistura dos três elementos que eu vou falar para vocês agora, que vai desprender luz. O que é a luz? É a chama, tá? E o calor, ok? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Outra pergunta. O que é princípio de incêndio e o que é incêndio? O princípio seria que ocasionou um incêndio e o incêndio seria. Ai, O que causou o incêndio, no caso, seria a causa. A causa, né? isso, a causa. Tá. Mas qual que é a diferença de princípio de incêndio, por exemplo? O que que é a diferença de princípio de incêndio para incêndio? Incêndio é que o local já foi tomado pelo fogo, não? Eu acho que o princípio é uma pequena parte já mais fácil de ser controlado. É o começo, o que ocasionou é o princípio e o começo. Aí o incêndio já é a causa. É, não, pera. Não, não. É alguma coisa inflamável. É o que já fica difícil de ser controlado, né? Já é a alastração, já é todo o local tomado. Agora já o princípio é, tipo assim, começou e é um pequeno espaço, dá pra ser controlado, né? Apagado antes que pode ser. Antes que vire um incêndio. Isso, é isso. Hã? Viu, tanto que é difícil? Mas vamos lá, ó. Ó, fogo, fogo. O fogo, quando sob o controle, é de extrema necessidade, certo? Quando o fogo foge ao controle, se transforma num agente de grande poder destruidor. Então, ou seja, é aquilo que vocês respondeu, tá? O que que é um princípio, pessoal? É um incêndio, é um princípio de incêndio, ou seja, um fogo sobre o nosso controle. E o que que é o incêndio? É quando foge do nosso controle. Ah, foi mais ou menos o que eu falei, né? E isso é o que vocês respondeu, tá? Ou seja, se alguém perguntar para vocês novamente, o que que é um princípio de incêndio? A palavra já fala, olha, quando está no nosso controle. E o que que é o incêndio? Quando foge do nosso controle. Pronto, fechou, tá? Olha aqui, ó. Teoria do fogo. Como se forma o fogo? Fogo é uma reação química de oxidação com desprendimento de luz e calor. Esta reação é denominada de combustão. Tá bom? Às vezes vocês tiver alguma coisa para anotar, anota aí da forma que vocês achar melhor, mas esse material eu vou jogar para vocês lá. O incêndio é todo fogo não controlado pelo homem
que tenha a tendência de se alastrar e destruir cada vez mais, tá bom? Exemplo, isso aqui é um princípio ou é um incêndio? Pessoal, isso aqui é um princípio ou um incêndio? Cadê vocês? Tá me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Esse já é incêndio, né? Só deu uma pausada por um tempo mudo. Mas É, já voltou. voltou a conexão aqui, ó. Olha. Então isso aqui é um princípio ou incêndio? É um incêndio. Olha o tanto de gente, olha o tanto de bombeiro aqui, olha o tanto de mangueira para combater esse incêndio, ok? Fugiu do controle também. Fugiu do controle. Por quê, pessoal? Se eu pego um extintor para combater um princípio de incêndio é uma coisa. Se pegou fogo e eu não consigo combater com esse extintor, já não é um princípio mais. Eu tenho que chamar ajuda. Corpo de bombeiros, por exemplo, tá bom? Viu? Essa é a diferença. Se eu colocar fogo num isqueiro, é um fogo. Se eu colocar fogo numa pastagem, é um incêndio. Foge do nosso controle, tá bom? Eu já coloquei fogo demais no pasto dos outros, soltando bombinha. Ô, menino custoso. E hoje tá aí. Oi? Que coisa feia. Pois é, eu coloquei, aí hoje eu tô apagando fogo para apagar os pecados. Vamos lá. Então, para que haja uma combustão ou incêndio, deve estar presente três elementos. Pessoal, nunca esqueça disso, tá? Para gerar fogo, eu preciso de três elementos. Quais são eles? Vamos lá. Triângulo do fogo, o elemento da combustão. Vamos lá. Eu preciso do calor, eu preciso do combustível e eu preciso do comburente. Já ouviu essa palavra, comburente? Ah, não é estranho não. Os outros nunca sabem. O povo complica demais, né? É oxigênio, tá bom? É aqui, ó, tem até um sinalzinho de um vento, oxigênio. Beleza? É, Então, pessoal, eu preciso unificar esses três elementos para que haja fogo. Tranquilo? Vocês vão sair daqui hoje falando assim: caramba, é muito fácil apagar fogo, tá? É muito fácil. Desde que seja um princípio, desde que seja um incêndio. Só vai mudar algumas técnicas, mas o princípio de combustão, o princípio de mitigação desse fogo é a mesma coisa. Então vamos lá. Ó, não esqueça, eu preciso do calor, eu preciso do combustível, que é tudo que vai queimar, eu preciso de uma chama, uma fonte de calor, e eu preciso do oxigênio. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Elevação de temperatura. Isso aqui ajuda em relação a pegar fogo? Sim, vou dar um exemplo para vocês, tá? Gordura. Quem já passou medo aí com gordura, fritando alguma coisa em casa? Eu já tive loja de coxinha, eu já assisti alguma vez. Ah, quem tá falando mesmo? Ah, O Ávila. Então, por exemplo, ali você tá trabalhando com fritura. Vamos imaginar, tem local que é super controlado, tem equipamento para controlar a temperatura, né? Diminui o fogo, aumenta e tal. Mas vamos imaginar que você pôs o fogo lá no fogão e pôs a gordura e esqueceu daquilo ali. Esse calor vai aquecer tanto, que ele vai chegar num processo de saturação, vai evaporar e vai virar um combustível. Vai aquecer tanto que ele vai pegar fogo, tá? Então, esses efeitos do calor aqui, ó, é a elevação da temperatura. Quanto mais eu tenho temperatura num princípio de incêndio, mais corre o risco de ter um incêndio. E vai só aumentando. É o efeito cascata, tá bom? Olha, eu posso ter aumento de volume. Se eu aquecer, por exemplo, uma barra de ferro aqui, ó, ela tem 4,0 milímetros, por exemplo, ou metros.
eu vou ter, aumentei aqui, ó, 8 milímetros ou 8 centímetros para frente. Por quê, pessoal? Esse calor aumentou a molécula desse equipamento, dessa barra de ferro. Isso acontece com qualquer tipo de combustível, tá? Se eu aqueci, isso vai aumentar, vai mudar de tamanho. Por exemplo, o ser humano, quando ele sofre uma descarga elétrica, a tendência dele é diminuir, porque ele vai queimar os tecidos, queimar a água, secar, então o corpo dele diminui, tá bom? Mudança de estado físico da matéria. Isso aqui, ó, efeitos do calor também, sim. Aqui eu estou do estado sólido pro líquido, tá? Então isso aí tudo só para vocês entenderem como que funciona o efeito do calor. Mudança de estado também, ó. Mudança química pelo calor. Vou dar um exemplo do ponto de fulgor para vocês. Eu vou ter uma presença aqui, pessoal, de uma chama, tá? O que que eu tenho aqui no triângulo? Eu tenho o calor, correto? Aí eu vou aquecer uma madeira, um pedaço de madeira. Essa madeira vai aquecer tanto que ela vai começar a gerar gases. Quando ela gerar gases, tá? Ela vai chegar no ponto de fulgor ideal e ela vai começar a pegar fogo, que a gente chama de combustão, ok? Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, quando a molécula da madeira estiver sem fogo, é nessa forma, muito junto. Quando ela aquece, as moléculas abrem, ou seja, expande, tá bom? Os efeitos fisiológicos do calor: desidratação, fadiga, problema respiratório e insolação. Quando a gente pega um combate a incêndio, pessoal, muito árduo, muito calor, a gente sente tudo isso aqui, tá? Imagina você tendo uma roupa dessa de combate. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso aqui também. Vamos lá. Tá tranquilo aí para vocês? Formas de transmissão do calor. Eu vou ter condução, convecção e propagação do calor e irradiação, tá? Vocês estão me entendendo? Vai dando um sinalzinho aí, porque como eu não estou vendo vocês, às vezes pode sair fora aqui o sinal. Vamos lá, condução. O que que é essa condução? Travando só um pouquinho. É, a internet aqui tá meio que tá oscilando. Aí se caso trave, vocês tiver alguma dúvida, vocês vão falando, tá? A, a menina saiu, será que ela saiu ou caiu a Carol? Não tá aqui não. Vamos lá. Condução. É o tipo de transmissão de calor que transmite a temperatura molécula a molécula. Ou seja, pessoal, se eu pegar aqui, ó, encostar numa colher quente ou numa coisa quente, eu vou me queimar. Então é condução de molécula a molécula. O fogo esquentou a colher esquentou minha mão e assim eu recebi a temperatura, tá? Exemplo aqui, ó. Tá falhando, pessoal? Nossa, demais. Tá ruim? Engraçado que se eu parar agora pra perguntar, fica boa. Mas tipo, fica picotando. Entendi. Deixa eu só parar a apresentação e começar de novo. Espera aí, só um minutinho. O áudio estão me ouvindo certinho? Sim. Eu tô. Certo. Deixa eu tentar. E agora, tá me ouvindo? Sim. Então vamos lá. Então, condução é isso que eu falei para vocês, tá? Quando a gente tem um superaquecimento, uma transmissão térmica de molécula a molécula. Aqui, por exemplo, pegou fogo aqui embaixo. A temperatura subiu para o teto, como é uma área fechada, tá? Ele vai aquecer essa parede, vai transformar essa parede aqui, ó, em condução e aqui vai começar a passar uma temperatura, mas isso eu preciso de muito fogo.
Aí ele vai chegando, vai chegando, vai chegando até pegar esse local aqui também dessa casa e ter um princípio de incêndio ali, tá? Então esse é um exemplo de condução. Tá falhando ou vocês estão me ouvindo? Tá ótimo. Falando. Tá bom. A convecção denomina-se convecção térmica o processo de transferência de calor que acontece graças à movimentação de um material. O que é isso aqui, pessoal? Sentindo o deslocamento dos gases quentes da fumaça. Pegou fogo aqui, vai aquecer. Essa fumaça que é quente, tá? Ela vai começar a desprender gases dos materiais combustíveis e vai começar o outro foco de incêndio aqui. Então, nesse caso aqui, ó, ela veio para cá, mas como toda a fumaça chega e para aqui, ela começa a desprender gases e pega fogo aqui, tá? Isso é convecção. Irradiação é a transmissão realizada por ondas, tá? Vindas de uma fonte de calor. Exemplo aqui também, essa é muito parecida, tá? A convecção com irradiação. Tem uma fonte de calor aqui, só que isso aqui é a fonte de calor, não uma fumaça que vai levar e vai começar um princípio de incêndio da mesma forma, tá? Pontos de temperatura. Eu tenho aqui fulgor, tá? Eu tenho combustão e ignição. Tranquilo? Vamos lá. O que é ponto de fulgor, pessoal? Eu chego aqui uma fonte de calor no material combustível, que vai pegar fogo. A hora que ele chega no ponto de fulgor dele, tá? Fisicamente ou quimicamente, cada material combustível ou líquido combustível, tá? Tem uma temperatura ideal. Eu vou mostrar para vocês uma tabelinha. Então, se eu cheguei aqui, eu coloquei fogo, chegou na temperatura ideal, é o ponto de fulgor. Passou do ponto de fulgor, ou seja, desprendeu gases aqui, ele vai para o ponto de combustão, ou seja, pegou fogo. O que é o ponto de ignição? É mesmo se eu vir cá apagar esse incêndio aqui, esse princípio, se ele tiver superaquecido, ele vai sofrer uma combustão espontânea, ou seja, vai ter uma ignição novamente, ele vai pegar fogo sozinho. Entendido? Eu não entendi. Por exemplo, eu tenho aqui o ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? É a temperatura ideal para que o meu combustível desprenda gases. Eu vou colocar fogo, ele vai gerar o meu ponto de fulgor. Desprendeu gases, ou seja, vou dar um exemplo, gasolina. Gasolina, quando vocês olham assim, ele não tem. Você vai abastecer o carro, por exemplo, olha no retrovisor, não tem um monte de coisa assim tremendo, aquilo ali é o gás. Já viram isso? Então aquilo ali, pessoal, se eu riscar um fogo ali, jogar uma faísca qualquer, vai ter um foco de incêndio ali, tá? Então aquilo ali é gás, aquilo ali a gente chama de ponto de fulgor. Se eu cheguei a uma temperatura ideal, aí ele vai sofrer a combustão. O que é combustão? Pegou fogo. Aí beleza, você socorrista chegou aqui com o extintor, por exemplo, água, jogou uma água lá. Só que essa água não foi o suficiente para que essa temperatura diminua abaixo para que ele não tenha uma reignição. Jogou a água, você vira as costas, nossa, apagou. Ele vai lá e pega fogo de novo. Isso chama ignição. Entendido? Beleza, vamos lá. Então, ó, ponto de temperatura. Aqui, ó. Ponto de fulgor é a temperatura mínima na qual os combustíveis começam a desprender gases, desprender vapores inflamáveis que pegam fogo quando em contato com uma fonte de calor. Porém, ao retirarmos a fonte de calor, o fogo se apaga devido à pouca quantidade de vapores. Ocorre um clarão e logo se apaga. Por quê? A temperatura não foi o suficiente para entrar em combustão. A combustão é a temperatura mínima na qual os combustíveis começam a desprender vapores inflamáveis que pegam fogo quando em contato com uma fonte de calor. Ao retirarmos a fonte de calor, o fogo continua. O ponto de combustão é em média 3 a 4 graus acima do ponto de fulgor. A ignição é a temperatura mínima na qual os vapores inflamáveis desprendidos de um combustível
pega fogo sem contato com uma fonte de calor. A temperatura dos vapores inflamáveis está tão alta e existe tanto vapor que eles pegam fogo pelo simples fato de entrarem em contato com o oxigênio. Ok? Entendido? Ok. Olha aqui uma tabelinha mais ou menos para vocês entenderem. Ó. O éter, ponto de fulgor, menos 40. Combustão, menos 30 a menos 36. Ignição, 180 graus. O álcool, 12 graus positivo. De 15 a 16 ele vai pegar fogo. A ignição chegou em 371, ele vai ter ignição. Gasolina, menos 42. A combustão, tá? Menos 39. Então, ou seja, até menos 42 aqui ela gera gases, tá? Óleo lubrificante, 180 graus, 168 graus. Combustão, 171 a 172. Ignição, 417. O óleo diesel, ponto de fulgor dele, 90 graus. É muito acima. Ó, combustão, 93 a 94. E ignição ele não tem, tá bom? Esse aqui é o que a gente utiliza para fazer os treinamentos para vocês. Porque ele demora a pegar fogo, a combustão dele é, é baixa também, tá? Pega fogo rapidinho depois que é aquecido, ou seja, de 90 a 93 a 3 graus. Só que é um combustível fácil da gente trabalhar porque não gera uma explosão, não pode ter acidente, porque ele demora a ter um ponto de fulgor aqui. Ok? Ok. Ó, combustível é todo material ou substância que possui a propriedade de queimar. Aquilo que eu falei para vocês, ou seja, entrar em combustão. Quanto ao estado físico, eu tenho o sólido, eu tenho os líquidos e eu tenho o gasoso. Quanto à volatilidade, eu tenho os voláteis, os não voláteis. São voláteis, pessoal. Aqueles que desprendem gases muito fácil. Éter, gasolina, álcool, por exemplo. E os não, óleo lubrificante, que demora a desprender gases. Tá bom? Então essas são as classificações dos nossos combustíveis. O combustível pode ser sólido, líquido, gasoso. Os combustíveis sob a ação do calor reagem de maneira diferente. O sólido, todo combustível sólido, de um modo geral, queima em superfície e profundidade, deixando resíduos. Quando a gente queima madeira, papel, plástico, por exemplo, deixa resíduos, tá? Isso é uma classificação de sólidos. Líquidos são aqueles que produzem vapores que, em contato com o ar, em determinada proporção e por ação de uma fonte de calor, incendeiam-se rapidamente. Para isso, precisam no mínimo atingir o seu ponto de fulgor. Os combustíveis líquidos queimam somente em superfície e, de uma maneira geral, não deixam resíduos. Os gasosos normalmente se apresentam e são utilizados na forma de liquefeitos comprimidas ou dissolvidos sob pressão, em depósitos metálicos fechados ou em tubulações especiais. No caso, a gente tem o gás GLP aqui e acetileno, argônio, entre outros que a gente tem, tá? Comburente é o elemento que é associado quimicamente ao combustível em quantidade e proporções adequadas possibilita a combustão, que é o oxigênio, tá bom? O ar que respiramos tem a seguinte composição: 21% de oxigênio, outros gases 1% e nitrogênio 78%, tá? O que é necessário para que haja fogo, pessoal? Respondem para mim, por gentileza. Faísca, Oxigênio, o que mais? calor Calor. e o calor e o combustível, né? Repete de novo para mim, por favor. No caso, o material, né? Ai, esqueci. Vamos lá, eu falo. Aqueles três negocinhos, não? Que a gente, tipo, triângulo, que a gente Isso, explicou agora. isso, tu lembra deles? Não, já esqueceu?
Não, tô esperando vocês falarem. Mas vocês estão me ouvindo. Vamos lá. O que que é necessário para que haja fogo? Tá. Eu preciso dos três elementos do triângulo do fogo, não é isso? Não é isso, pessoal? Travou. Pelo menos pra mim travou. Eu também não escutei. Olha, estão me ouvindo? Yes. Beleza. Para que haja fogo, eu preciso dos três elementos do triângulo do fogo, correto? Sim. Fala para mim quais são. Qual é o primeiro? É o combustível, o oxigênio e o calor. Eu esqueci o nome de palavra certa. Não apareceu aqui no chat agora. Beleza. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Então, os três elementos do triângulo do fogo. Tá travando? Travou, meu Deus do céu. Elton, Ê, internet, fala hein? conosco. Estou aqui ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Tá certo. Tá todo mundo acertou. Yes. Sim. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui para ver se melhora um pouco. Isso aí. Vamos lá. Ó, eu tenho calor, oxigênio e o combustível. Estão me ouvindo, né? Sim. Beleza. Mas para complicar ainda mais a situação, né? O pessoal desenvolveu isso aqui e tem a seguinte informação: se eu juntar o calor, o combustível e o oxigênio, eu vou ter a reação em cadeia. O que é a reação em cadeia, pessoal? São reações que se processam durante o fogo, produzindo sua própria energia de ativação, ou seja, o calor. Quanto mais calor, mais eu tenho reação em cadeia. Enquanto houver suprimento de combustível, o oxigênio e material combustível para queimar. Então, por exemplo, pessoal, qual que é a técnica? Estão me ouvindo? Sim. Ó, eu preciso para que eu desmanche, ou seja, eu combata esse incêndio ou esse princípio, eu preciso, pessoal, de vir cá, ó, e cancelar um desses combustíveis aqui, ó, um desses elementos, na verdade, tá? Eu tenho que cancelar o calor, ou comburente, que é o oxigênio, ou o combustível. Um deles. Se eu quebrei o triângulo do fogo, eu vou ter o meu princípio ou meu incêndio combatido. Certo? É fácil, não é? Combater um incêndio? Não. Não é não? Mas falando assim tecnicamente parece que é simples, né? Vamos lá, vamos, Parece. vamos, Só parece. só parece. Vamos lá, vamos aprofundar, né? Para vocês entenderem mais. Então, as principais causas que eu falei para vocês: eletricidade, superfícies aquecidas, balões e fogos de artifícios, gases comprimidos e solda, atrito de alguma coisa, depósito de combustível, combustão espontânea, energia eletrostática, cigarros, palito de fósforo, entre outros. Tá? Entendido até aí, pessoal? Sim, sim. Sim. Então, beleza, olha. Para que eu combata um incêndio, eu tenho que tirar um desses três elementos para que não haja fogo. Vamos lá. Vamos partir agora para a classificação dos incêndios, tá? Eu tenho classe A, eu tenho classe B e eu tenho classe C e classe D. Só que eu vou falar, pessoal, mais sobre esses três aqui para vocês, para não confundir, tá bom? No dia da aula de vocês, eu vou
Eu vou passar para vocês certinho com o extintor em mãos antes da gente iniciar a prática. Aí vocês vão entender certinho o que que eu tô falando. Vamos lá. Classe A, classe B e classe C. Por que que eles colocaram classes, pessoal? Para ficar mais fácil da gente identificar e ficar mais fácil da gente combater esse incêndio. Vamos lá. Incêndio de classe A são sólidos energizados, tá? Não energizados, desculpa. Queima nas superfícies em profundidade, deixa resíduos ou cinza. Então, ou seja, pessoal, eu tenho papel, madeira, plástico, qualquer coisa sólidas, tá? Eu vou ter um incêndio de classe A, ok? Então, olha, nessa imagenzinha aqui, ó, que é uma lixeira, por exemplo, e um pedaço, os pedacinhos de madeira queimando. Então, isso significa um incêndio de classe A. Classe B, queima somente na superfície e não queima em profundidade. E não queima em profundidade. Não deixa resíduos, tá bom? Então, eu tenho exemplos aqui da classe B. Quando eu falo de classe B, pessoal, eu estou falando de líquidos inflamáveis, ok? Quando eu falar de líquidos inflamáveis, eu estou falando da gasolina, do diesel, do etanol, do álcool e assim por diante. Classe C, equipamentos e materiais elétricos, ou seja, equipamentos energizados, tá bom? Então tudo que tiver energia, eu classifico como classe C. Estão me ouvindo? Sim. Beleza, então. Ó, vou falar o material, o classe D também, só para vocês conhecerem. São metais pirofóricos, raspa de zinco, limalha de magnésio, zircônios, titânio, etc, tá? Ué, por que que você não vai falar desse cara aí? Porque a gente quase não encontra no nosso meio. Aonde que eu vou encontrar isso aqui, pessoal? Metalúrgicas, por exemplo, tá? Fábricas de carro. A gente vai encontrar extintor. Vou mostrar para vocês o que é um extintor classe D. Olha aí. Ele é um extintor parecendo que tem um maçarico na frente. Porém, pessoal, ele é um extintor de cor amarela, tá? E ele sai aqui, ó, um pó especial daqui de dentro, tá bom? Beleza? Vamos seguir aqui na frente que vocês vão entender. Aí, pessoal, a gente falou sobre o que é fogo, o que que é combustível, tá? Quais são as classes e agora os métodos de extinção. Por exemplo, agora esse método de extinção, ele ataca direto no é, triângulo do fogo, tá bom? Retirada do oxigênio do ar. Eu consigo retirar o oxigênio do ar? Pessoal? Não. Pouquinho difícil, não? É complicado, não é? Meio difícil. Mas eu consigo tirar o oxigênio do local onde que esteja queimando? Confuso. Mas tem como eu tirar o oxigênio do local, ou seja, do princípio do fogo que está queimando ali? Tem como eu tirar? Abafando? Abafando, certo? Tá, vamos lá. Quem que respondeu foi você, Ávila? Sim. Tá, abafando. Beleza. Se eu abafar uma panela, é simples, não é isso? Eu vou tirar o oxigênio. Só que um incêndio mesmo, tá? Eu vou conseguir fazer um abafamento disso aí? Tá pegando fogo lá num prédio. Eu vou conseguir ir lá e abafar esse prédio inteiro? Não. Aí, Eu acho que limpar os locais que tá com fogo, deixar. Ah, não, mas. Não, 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 não.
Como que é? Pode se expor aí. sei lá, fechando os cômodos, tipo assim, os quartos que tá pegando fogo, fechar aquele local e deixar fechado. Mas eu creio que, por exemplo, num prédio, daria teria explosão, não? Janela, vidro, né? Sim, não, mas ajuda sim, tá? Isso que você tá falando ajuda sim. Mas vamos lá. Eu vou retirar aqui de uma panela o oxigênio, é muito simples. Mas se eu retirar de um incêndio, já é complica, não tem condições, tá? Mas vamos lá. Isso aqui, pessoal. Mas um Ah, tipo, um pedaço de pau de vassoura lá tem tipo uma lona na ponta que é pra fazer abafamento. mas se você passar a lona vai queimar, não vai? Então, beleza, olha. Para eu vir aqui, pessoal, abafar esse fogo na panela é muito simples, com a tampa, com o pano molhado, né? Tudo mais. Mas vamos lá que vocês vão entender lá na frente. A chama da vida. O que que a gente chama de chama da vida, pessoal? Fazem isso na casa de vocês uma hora. Eu creio que se vocês já fizeram isso, acenda uma vela, coloca um copo, ele vai diminuindo, não vai? Por quê? Eu estou sequestrando, eu estou retirando esse oxigênio de lá de dentro. Uma vela sem uma proteção, sem um abafamento, ela tem uma respiração aqui de oxigênio, uma quantidade de 21%. Quando eu fecho isso daqui, eu impossibilito que entre mais oxigênio, então ele vai diminuindo, o fogo vai caindo, menos de 13%, ele vai apagar. Eu costumo dizer que é o seguinte, essa chama da vida, pessoal, ela vale para nós também, tá? Nós respiramos 21% de oxigênio. Se alguém vir cá abafar nossa cabeça ou nossa respiração e diminuindo, a menos de 13% a gente vai começar a morrer da parada cardíaca, parada respiratória, tá? Então esse aqui é um exemplo da nossa vida também. Beleza, então eu tirei aqui, ó, o oxigênio do triângulo do fogo. Acabou o fogo, já era. Vamos para a próxima. Vou retirar o calor. Então aqui que está a diferença, tá, pessoal? Quando eu tenho um princípio de incêndio numa panela, eu consigo fazer o método de extinção retirada do oxigênio, ou seja, o abafamento. Quando eu tenho um incêndio em um prédio, por exemplo, ou qualquer outro local, eu vou fazer o resfriamento, tá bom? Já observou que o corpo de bombeiro de qualquer estado, qualquer região, a técnica utilizada, pessoal, é resfriamento, é água. Então eu vou retirar o calor. Se eu tirei o calor, diminuir a temperatura, esse fogo também vai apagar. Tirei aqui, ó, a temperatura, tá? O calor. Isolamento consiste na retirada, diminuição ou interrupção do material ainda não incendiado. Ou seja, pegou fogo, tá? Eu tenho uma cadeira ou qualquer outra coisa, qualquer combustível aqui que possa pegar fogo, eu posso vir cá e retirar isso daqui e deixar queimar só o que começou. Isso eu faço o isolamento, retirada do combustível. Entendido? Pessoal, entendido? Sim. Sim. Beleza, então, vamos para frente. Extintores. Essa área tá meio lenta. Olha, vocês vão conhecer uma gama de extintores, tá? Tem vários tipos de extintores. Mas o que a gente mais utiliza são os extintores de água, que a gente chama de H2O, o CO2, que é o gás carbônico, o PQS, que é o pó químico seco, o ABC, que é um pó, tá? Classificado com a classe A, B e C. Esse PQS, que a gente chama de PQS normalmente, é um pó, tá? Para a classe B e C. Esse aqui é um pó para a classe A e B e C, ok? E os extintores sobre rodas, pessoal, o que muda essa rodinha do outro? Não vai mudar praticamente pouca coisa. Por quê? Ele tem roda porque ele é grande, para ficar mais fácil da gente transportar esse equipamento. É chamado os extintores sobre rodas, tá bom? Aí eu tenho ele de pó, eu tenho de água, eu tenho de espuma e assim por diante. Ok?
Extintores de água pressurizado. É o agente extintor que age principalmente por resfriamento, tá bom? No dia da aula de vocês, vou passar a gente chama de briefing, né? Briefing é um bizu lá antes de a gente começar, relembrando tudo isso aqui mais ou menos para vocês. E depois a gente faz a prática para vocês entenderem. Água pressurizada, pessoal, ela é uma água normal, porém ela tem uma pressão interna que coloca nitrogênio lá dentro, tá? Para ter uma pressão. Isso aqui é um vaso de pressão, ok? O pessoal usa oxigênio, nitrogênio, outra coisa aqui dentro para dar uma pressão, porque quando eu abro a válvula do meu extintor, eu tenho que ter uma pressão interna lá dentro para expulsar essa água e ele sair aqui na ponta da mangueira. Então, é o agente extintor que age principalmente por resfriamento. Então, você pensou em água, pensou no método de extinção resfriamento. Atua também por abafamento no caso de segundo, tá? Dependendo da forma como é aplicada, ou seja, neblina ou jato contínuo. Se eu aplicar um jato contínuo direto, só abrir o extintor e jogar direto, ele é resfriamento. Se eu abrir neblina, tá? Ele é por abafamento também. Ele resfria e abafa, ok? Água pressurizada, pessoal. Ele vai resfriar e abafar. A classe A, sim. Para a classe B, não posso usar porque, pessoal, se eu jogar água em um líquido combustível, tá? Líquido inflamável, vai aumentar a molécula desse fogo, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar um vídeo aqui para vocês. Mas isso eu vou mostrar no dia a dia lá, no local para vocês, no dia da prática. Todos já estão inscritos no nosso canal? Deixa eu pegar aqui o nosso canal. No YouTube? Isso. Qual é o canal? Aqui, ó, Moraes.consultoria. Depois eu vou olhar, então me inscrevo. Beleza. Olha aqui, ó, tem um vídeo aqui. Deixa eu pegar aqui o último vídeo que a gente lançou. Aqui, ó. Esse aqui foi um treinamento em Palmeiras que a gente fez. Olha, eu vou jogar água. Olha o tamanho do fogo. Olha, viu? Esse aqui eu fiz um jato direto dentro da base do fogo. Olha a diferença. Aqui ele estava pequeno e eu jogo água. O que acontece aqui, pessoal? Isso aqui, ó, meninas aí que é, como diz, o dia a dia de vocês é mais na cozinha, mas homens também cozinha e tal, para qualquer um. Pegou fogo na gordura, né? Nunca vou jogar água, eu vou fazer o método de abafamento. Vou pegar o pano, vou jogar por cima, um pano molhado, tá? Eu vou molhar, secar ele, torcer um pouquinho, jogar lá por cima, ele vai fazer um método de abafamento. Se eu jogar água, pessoal, aqui, ó, vamos imaginar que eu tenho aqui 500 graus de temperatura. Eu jogo uma água do extintor que está em temperatura ambiente, eu vou entrar em processo de ebulição automaticamente essa água. Então, por isso que dá essa explosão aí, ó. Olha. Interessante, né? Olha lá, eu tô fazendo a neblina, viu a diferença? Olha, eu joguei a neblina, eu vou indo, até que eu vou combater ele, porque eu vou resfriar e vou abafar de certa forma. Tem outro vídeo aqui também. Ele é um pouco mais antigo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
é um treinamento de incêndio que eu fiz também. Olha esse aqui, eu fiz um videozinho testando o White Lube. Muita gente acha que não pega fogo, né? Aqui quando eu jogo, pessoal, eu tô jogando líquido com gases. Então eu risquei o isqueiro. Eu tenho o triângulo do fogo aqui, ó. Olha lá, tem uma chama. E aqui eu jogo o gás, junto com o combustível. Que foi em câmera lenta, olha lá. Joguei, pegou fogo. Outro vídeo aqui antigo também para vocês entenderem a forma de combustão, ó. Olha a combustão. Isso aqui foi quando eu trabalhava na Super Frango. A gente estava fazendo uma brigada lá. Tô levando a chama em câmera lenta. E ali eu tenho óleo diesel lá dentro. Olha. Esse é o processo de combustão. Então eu tenho combustível, temperatura e lá dentro eu tenho temperatura suficiente. Voltou a pegar fogo de novo, tá? Estão acompanhando aí? Yes. Queria pegar outro vídeo aqui. Eu achei esse extintor, isso aqui é interessante para vocês, ó. Eu achei esse extintor aqui, pessoal, numa empresa, e resolvi fazer um videozinho rapidinho na época lá para vocês entenderem. Olha como que é um extintor por dentro, ó. Ele é, na verdade, ele é um vasilhame, tá? O pessoal abriu para mostrar para o pessoal. E aqui ele tem um tubinho e ele desce mais ou menos, fica um centímetro acima do fundo dele. Então aqui dentro vai ter pressão. Quando eu abro essa válvula, a pressão expulsa e sai por aqui, ó. Esse equipamento a gente chama de pescador, que é esse tubinho aí. Então aqui eu estou falando aqui, mostrando sobre ele. Bacana, né? Era outro vídeo aqui sobre aquilo. A altura do fogo, ó. Esse foi um treinamento que a gente fez com o pessoal da igreja aqui em Itaberaí. Aqui, pessoal, estou fazendo o processo de... Vocês podem observar, ó. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Aqui a gente, ó. Aqui vocês podem observar que lá no início eu tenho jato neblina. Eu tenho jato sólido, desculpa. Você pode observar que o fogo vai aumentar, tá? E depois ele vira jato neblina. Aqui é jato neblina, ó. E o fogo vai diminuindo. Porque eu estou tirando a temperatura do fogo. Olha lá. Então, para que você combata um incêndio de forma eficaz, eu tenho que entender o que que é o fogo, de que forma que ele vai reagir e qual o estilo de combater isso aí, qual o método de extinção. Beleza? Olha o vídeo de vocês aqui, ó. Tá aqui, ó, fazendo sucesso aqui. Chave de Haltech, tá? Então, eu não posso utilizar o extintor de água pressurizada para classe B por causa que aumenta o fogo, tá? Classe C também não, porque ele é um material condutor de energia, tá? É água. E classe D, eu não posso porque se eu jogar água no material pirofórico ele explode, tá? Então fica pior. Então eu posso utilizar ele apenas para classe C. O gás carbônico CO2 age principalmente por abafamento, tendo secundariamente a ação de resfriamento.
Por não deixar resíduos nem ser corrosivo, é um agente extintor apropriado para combater incêndios em equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis, ou seja, central, telefônicas e computadores. Eu vou utilizar na classe A? Não, não vai resolver, tá? Não é eficaz para essa classe. Classe B? Posso também, tá? Classe que é a parte de líquidos combustíveis. Classe C é a ideal. Classe D, não, tá? Pó químico seco, a gente chama de PQS. O método de extinção dele, abafamento. A classe A não vai ser eficaz, tá? Para a classe B, sim. Para a classe C também. E para a classe D, não, tá? Porque é um pó especial lá para a classe D. O ABC, ele age por abafamento. Classe A, sim. B, sim. E C, sim. Por quê? Ele é um extintor que foi criado para atender as três classes aqui, tá bom? E a classe D não, porque também não é um pó especial. Beleza? Entendido? Beleza. Olha, Aí no final dessa aula vai ter cada tipo de extintor desse? eu só não vou conseguir levar o CO2, que eu não tenho aqui na empresa. Os outros eu tenho. Só o CO2 é que eu não tenho. Porque o CO2 é um extintor muito caro e eu não comprei ele ainda, né? Mas, infelizmente, a gente não vai ter ele, mas a gente dá para entender os outros. Aqui, ó. Então, deixa eu pegar uma aqui. Esse aqui é o classe K. Existe a classe A, B, C, D e K, tá? A classe K, pessoal, é para gorduras. Onde que eu vou encontrar esse extintor? Igual a Ávila disse aí que trabalhou com essa questão de coxinhas, fritura, né, gorduras. Eu vou encontrar isso no shopping, McDonald's, esses locais aí que tem muita fritura. Encontra extintor. Ele é um extintor com parede tipo de inox, tá? Ele é um extintor de espuma, que a hora que a gente joga sobre a gordura, ele faz o abafamento e resfriamento naquele momento, tá? O extintor, pessoal, o extintor ABC, esse aqui, tá? Vamos lá. Como que foi criado o extintor ABC? Antes, até hoje a gente tem um extintor de água, que eu falei para vocês, o CO2, e eu tenho um extintor de pó. Ou seja, se no corpo de bombeiro eu precisasse de 3 extintores, eu tinha que comprar 3 unidades. Aí, o que que eles fizeram? O Inmetro pediu para o pessoal criar o extintor pó ABC. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Por quê, pessoal? Muitas pessoas leigas, ou seja, sem o conhecimento adequado para operar esses equipamentos, tá? Às vezes misturava. Viu que é bastante complicadinho entender o que que é fogo, qual classe que é, qual extintor que eu vou utilizar para qual classe? É um pouco complicado, não é isso? Aí eles criaram o extintor ABC, o pó, tá? Por quê, pessoal? Se pegou fogo, tem um princípio de incêndio, se eu tenho tudo ABC, eu não vou ter medo nenhum de pegar qualquer extintor e combater. Por quê? Porque eu estou pegando o extintor correto. Eu posso ter lá um princípio de incêndio na classe A, eu posso ter um B e posso ter um C. O pó ABC aqui, ó, vai valer para as três. Então isso aí foi para diminuir acidentes e ser mais eficaz no combate a incêndio. Então, por exemplo, a maioria dos projetos, tá? Eles pedem ABC, o bombeiro. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Esse projeto aqui que eu mostrei para vocês no início, olha aqui, ó, a gente tem alguns extintores. Olha, esse aqui quadradinho, certo? Isso aqui é uma simbologia da NT14. Aí eu vou aqui na legenda e vejo que extintor é esse. Extintor portátil com carga de pó ABC, tá vendo? Aí eu venho cá, então todos os setores vai ter esse cara. Por quê? Se eu pegar esse extintor, eu vou combater do mesmo jeito. Ah, Welton, mas aqui eu tenho um CO2. Por quê? Porque essa área aqui é uma área de energia. Então tem que ter um CO2 também. Mas a maior parte da empresa vai ser
por ABC. Entendido? Então vamos lá. Extintor, vencimento do extintor, pessoal. Olha, aqui eu tenho um selinho do Inmetro. Lá no dia eu vou explicar isso para vocês de novo. Eu tenho um selo do Inmetro, que é esse aqui, tá? Um serviço de inspeção técnica e manutenção de extintor de incêndio. Por exemplo, eu tenho esse extintor aqui e eu tenho nessa etiqueta aqui, nesse selo, os meses. Olha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Esse extintor, foi feita uma recarga nele, tá? Julho de 2018. Se você chegou no extintor, tá ticado desse jeito aí, o vencimento dele, pessoal, é para mais um ano, ou seja, ele vai vencer julho de 2019. Tranquilo? É simples, não é? Beleza, é isso aí. Alguma dúvida? Não, Vou colocar esse vídeo aqui para vocês verem. Foi um treinamento na PIF-PAF em Palmeiras. Esse aí é um pó. Olha, método de extinção por abafamento, extintor de pó químico seco, um BC. Aqui, pessoal, o aluno está atacando a base do fogo, tá vendo? O que que é a base do fogo? É onde que está iniciando, lá dentro do líquido. Então eu tenho que jogar. O extintor, eu tenho que saber aproveitar esse extintor de forma correta para que eu combata esse incêndio de uma forma mais rápida possível. Porque se eu desperdiçar, jogar pó fora, esse incêndio vai me dobrar e eu não vou conseguir apagar ele se eu tiver poucos extintores. Então eu fiz vários vídeos de simulação de câmera lenta para a gente entender, olha. Então aqui ele estava jogando só um pouquinho para ele testar, tá? Para ele saber como que funciona o extintor. Estão vendo aí ainda? Olha o tanto de pó que nesse momento desperdiçou, tá vendo? E não foi eficaz, né? Porque ela não jogou na base. Então eu pedi para fazer dessa forma para a gente gravar o vídeo e entender. Não. Pessoal, olha aqui, ó. Vou parar para vocês. Viu aqui, rapidão? Olha. Nesse momento, ó. Quando a gente colocou o fogo novamente, esse líquido combustível aqui, ó, está super aquecido, ou seja, eu precisei só de uma fonte de calor para ele entrar em combustão novamente. Então é muito rápido. Foi a Andressa que falou, não foi, Andressa aí? Então aqui, ó. Olha. Não jogou na base do fogo. Olha o tanto de pó que ela desperdiçou, ó. Viu? Aí ela baixou, começou a atacar o fogo. Olha lá, ela perdeu muito tempo, estava longe e não conseguiu combater. Mas lembrando que isso aqui, na verdade, eles apertaram um pouquinho para conhecer. Olha a diferença quando você ataca a base do fogo, ó. Olha, aqui, ó, ela jogou muito acima.
Aí depois ela jogou abaixo. Eu tenho que atacar a base do fogo, olha. Atacou. Pronto, acabou. Apagou. Olha aqui agora. Tá quente. Processo de combustão pela fumaça, ó. Isso aqui é interessantíssimo, pessoal. Eu cheguei à chama. A fumaça, pessoal, ela é quente, opaca, tá? E ela tá com gases. Quando eu chego o fogo aqui, ó, nessa região, ela reconhece o fogo, pega o fogo e leva pro combustível de novo. Olha lá. Ele molhou só no álcool, no diesel, pôs fogo lá e trouxe aqui em cima. Ela pegou fogo. Ele só não consistiu mais, senão ele tinha apagado. Ô, Elton, em um incêndio, por exemplo, causado por gás de cozinha, qual extintor que usa? Eu posso, depende, por exemplo, se o extintor causado por gás de cozinha, ele vai pegar em outros materiais, não vai? Eu posso utilizar, é a água, entendeu? Eu posso utilizar o pó. O CO2 não vai ser muito válido, mas é a água ou senão o pó, que vai me ajudar muito, entendeu? Agora, por exemplo, se eu tiver um botijão pegando fogo, se eu tiver um botijão pegando fogo, ou um vazamento, eu vou fazer com que o método de resfriamento, a água. Na hora da ocorrência, então, tem que saber até qual extintor usar, tipo, coisa, né? Isso, por isso que eu tô passando para vocês, né? Tem que saber. Líquidos, ó, é o pó, tá? Seja o BC ou o ABC. Pensou em materiais sólidos? Água. Pensou em materiais elétricos? Extintor de CO2. Que o extintor estava acabando. Olha o tamanho do fogo. A gente vai fazer dessa forma para vocês aprender lá, tá? Vai ser semana que vem nessa aula, né? Isso, nesse sábado que vem. Nesse no outro. Top. Vai ter equipamento. Ué, o equipamento é o básico, né? Luva, por exemplo, capacete para vocês. Aham. Não queima não, é bem tranquilo isso aí. Eu vou explicar para vocês a forma que vocês vão combater, o lado que chega, questão do vento e tudo mais. Passou uma mosca aqui de câmera lenta. Ó, piu, já era. Beleza, pessoal? Beleza. Alguma dúvida? Acho que não. Lembrando que não dá pra pegar tudo não. Vocês vão ter dúvida sim, tá? Pode ficar tranquilo que isso aí vocês vão ter dúvida. Isso é normal. Chegando lá eu vou falar tudo pra vocês novamente, tá? E a gente vai pegar e tirar essas dúvidas de vocês lá na prática. Ávila, tranquilo? Daiane, Andressa, João Pedro, tudo tranquilo? Nossa amiga Nega Smith, tudo ok? Tudo ok. Então, beleza, pessoal, é isso aí, tá? Na verdade, isso que eu passei pra vocês, o princípio básico de combate a incêndio. Isso aqui é o básico. Se eu for falar de combate a incêndio, a gente pode ficar aqui um mês, 2 meses, um ano, tem assunto demais, demais mesmo, tá? Só que isso aqui é o princípio básico para vocês entenderem como funcionam os extintores,
para eu combater um princípio de incêndio. Aí eu vou dar uma dica para vocês também em relação ao combate a incêndio em veículo e motores, tá? A gente vai simular um lá. Acho que a gente não vai jogar o pó, mas eu vou explicar para vocês como que combate, tá? Porque muita gente tem essa dificuldade de combater incêndio em veículo por causa disso, tá? Eu não posso abrir cheguei no carro, teve um princípio de incêndio. A primeira coisa que eu não posso fazer é abrir o capô de uma vez, porque quando eu abro o capô de uma vez, eu alimento eu alimento esse ambiente com oxigênio, então o fogo vai aumentar. Então eu tenho que abrir o, o capô interno ali em torno ali de 5 centímetros só e colocar a mangueira de extintor lá dentro e fazer uma varredura, ou seja, o pó vai abafar tudo e apagar o fogo. Beleza? Tá tranquilo. Tá, beleza, Ávila, tranquilo. Pessoal, então é isso aí, tá? Eu vou preparar o questionário para vocês. Na próxima quinta-feira vocês me entregam ele, tá bom? Já vou mandar aqui o material no grupo assim que a gente finalizar. E eu já mando para vocês o questionário, tá? Eu não consigo mandar hoje, mas até domingo eu já mando e vocês já fazem aí para mim e já manda de novo, ok? Obrigado vocês pela presença, tá? E até a próxima aula. Até a próxima aula. Boa noite. Boa noite.